Olá, pessoal do oitavo de RI. Vamos aqui prosseguindo a nossa disciplina de Direito Internacional do Comércio. Vamos agora começar o nosso ponto 6, Contratos Internacionais em Espécie, parte 1. Veja só, pessoal, cartas de intenções, memorandos, protocolos são documentos produzidos durante a fase negocial dos contratos internacionais, mas que ainda não geram obrigação. Esses documentos, eles ainda não vinculam as partes contratualmente, mas são admitidos com base no princípio da autonomia da vontade e da atipicidade pelo direito brasileiro para fins de obrigações de negociação, sigilo e responsabilidade civil. Embora ainda não haja um contrato concluído entre as partes durante essa primeira fase negociatória, eventualmente questões como sigilo, questões como eventual prejuízo causado à outra parte, eles podem servir de meio de prova, tá? Bem, então é interessante notar que a doutrina diferencia os pré-contratos ou contratos preliminares e os acordos provisórios. Acordos provisórios, eles têm um caráter eventual, criando um vínculo obrigacional eventual que somente vigora após o contrato definitivo. Então, é uma situação provisória, mas que, contudo, pode gerar obrigações. Por exemplo, se uma cláusula de confidencialidade sobre o negócio for rompida, né? Então, o pré-contrato, por sua vez, ele gera uma obrigação de fazer o contrato principal ou definitivo nos termos do artigo 462 do Código Civil Brasileiro. Bem, o pré-contrato já é uma fase depois, né? Pré-contrato, um contrato preliminar, ele já gera essa obrigação de haver um contrato principal. Responsabilidade pré-contratual é sempre limitada pela culpa extracontratual, segundo a responsabilidade aquiliana, em vista da falta de boa-fé e lealdade da parte na negociação contratual. Responsabilidade pré-contratual ela se dá justamente nessas fases iniciais, né? E aí ela pode ocorrer justamente em virtude disso. Quando a gente fala de responsabilidade aquiliana, é aquela fixada na lei, tendo aí o nome aquiliana vindo do direito romano, tá? Então, pode ocorrer nessas duas questões, a falta de boa-fé das partes e a falta de lealdade. A responsabilidade aquiliana, o conceito dela é que é uma responsabilidade civil sem vínculo contratual que se configura em regra geral pela ocorrência de um dano, culpa e um nexo de causalidade entre o agente que causou o dano e sofreu o dano. Tá? Essa culpa aí é lato sensu, ela engloba tanto o dolo, que é a intenção lesiva, quanto a culpa stricto sensu, né? Formada pela negligência, imprudência ou imperícia. Principais contratos internacionais em espécie. Nesse ponto 6, pessoal, a gente vai estudar os principais contratos internacionais, e são eles: compra e venda, que aliás é o contrato mais comum, né? Transferência de tecnologia, agência, distribuição, joint venture, franquia, transporte internacional, factoring, leasing. Então a gente vai estudar 9 contratos internacionais em espécie. A gente vai ver tanto a legislação nacional quanto a legislação internacional que os rege. Bem, o contrato de compra e venda é o instrumento mais utilizado no comércio internacional, onde comumente se usa o contrato tipo e cláusulas padrões, como o Incoterms da Câmara de Comércio Internacional. Câmara de Comércio Internacional que a gente estudou bastante na disciplina de mediação e arbitragem, né? A famosa ICC. O contrato de compra e venda é o mais corriqueiro e é o mais comum no âmbito internacional, tá? Muitas vezes ele não é regido por normas de nenhum país, mas pelas normas Incoterms, que a gente também vai dar uma estudada, acho que vocês já viram em comércio internacional, não sei. E a gente vai dar uma revisada de qualquer jeito. E lembrando que a ICC não é uma entidade pública, não é uma organização internacional, é uma ONG. Além disso, o contrato de compra e venda pode ser regido pelo direito interno de algum país ou por algum tratado, né? Mas geralmente ele segue as cláusulas da ICC. Mas há essa possibilidade. Inclusive tem o Tratado da UNCITRAL. Bem,
O Brasil, ele ratificou a Convenção de Viena sobre compra e venda internacionais de mercadoria de 1980, denominado CITRAL, somente em 2014. Então, cuidado quando vocês pegarem livros mais antigos que dizem que o Brasil não ratificou um CITRAL. Ratificou sim, em 2014. Então, livros anteriores, 2010, por aí, pode ser que ainda mencione que não foi ratificado. Bem, pessoal, a Convenção de Viena sobre compra e venda internacionais de mercadoria, um central de 1980, ela pode ser aplicável em país não ratificante em duas circunstâncias. Primeiro, quando esse tratado foi escolhido pelas partes como norma aplicável, né, havendo essa possibilidade de escolha. Segundo, quando uma das partes for de país que tenha ratificado tal norma. A uncitral, ela não é aplicada a vendas de mercadoria para uso pessoal, familiar ou doméstico, vendas em leilão judicial ou extrajudicial, valores mobiliários como títulos de crédito, moeda, compra de navios, embarcações, aeronaves e comércio de eletricidade, né? Ela é uma coisa que se aplica ao comércio internacional, evitando essas questões mais focadas no consumo. Para o artigo 23 da UNCITRAL, o contrato de compra e venda está celebrado quando a aceitação da oferta se torna eficaz. E quando é que ela se torna eficaz? A oferta seria o quê? A proposta de contrato feita à pessoa determinada de forma precisa, designando seu objeto, quantidade e preço, né? Então, quando a oferta é recebida, ela se considera eficaz. Pessoal, vamos encerrando aqui essa primeira parte. Bem, pessoal, em relação às referências, nós temos essa apostila da Sinara Bueno, que fala das cláusulas Incoterms atualizadas, viu? A última edição foi em 2020. Esse livro do Cretella Neto, Contratos Internacionais, tem disponível na Biblioteca Física da SES, é um livro muito bom. Não tenho escaneado, viu? Uma pena. O livro da Andréa Mota Boasson, que tem na Biblioteca Digital, ele fala muito pouco sobre esse assunto, tá? Mais por alto. Ele fala mais sobre comércio marítimo. E já o melhor livro de todos é o livro do Luciano Tim, Rafael Ribeiro e da Ângela Estrela, que realmente é o melhor de todos e está disponível para vocês no Google Drive. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a primeira parte. Obrigado, viu, pela atenção de vocês e fica à disposição de vocês como sempre. Obrigado.